A aceleração da gravidade pode ser determinada de várias maneiras, como, por exemplo, pela queda livre, pelo sistema massa-mola na vertical ou até mesmo por um pêndulo simples. Se um pêndulo simples na Terra tem um período de oscilação igual a 1 segundo, e aí quando se fala pêndulo simples, e mais especificamente o período de oscilação do pêndulo simples, já está falando de uma coisa que a gente sabe. O valor da gravidade em metros por segundo ao quadrado de um planeta X, muito cuidado, porque a gente acostuma, quando fala gravidade, já pensar em 10 metros por segundo ao quadrado quando está falando da Terra, mas aqui fala de um planeta diferente, em que o período desse pêndulo passa a ser de 2 segundos é igual a... E aí, como foi dito, a gravidade na Terra, o valor que a gente está acostumado, 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, quando se fala de pêndulo simples, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o período de oscilação. Imaginando o pêndulo partindo de uma posição inicial A, sendo abandonado a partir dessa posição, ele descreve uma trajetória semicircular até o outro extremo, que nós chamaremos de B. O detalhe é que esse movimento não representa uma oscilação completa, apenas meia oscilação. Para ter uma oscilação completa, o pêndulo precisa ir e voltar. Ou seja, nós temos que ter um tic-tac. Isso representa a oscilação completa. Cada vez que o pêndulo faz tic-tac, isso representa um período de oscilação. Muito cuidado, porque muita gente pensa no período como sendo apenas o tempo de ida, esquecendo que tem que somar também o tempo de volta. Agora, quais são os fatores que determinam o período de oscilação do pêndulo simples? O período é calculado pela expressão 2π raiz quadrada de L sobre G. O que é que cada grandeza dessas significa? No caso, T representa o período de oscilação do pêndulo. Como nós dissemos, o tempo de ida e volta de A para B, de B para A. Esse L representa o comprimento do pêndulo. Nesse caso, o comprimento do fio ou haste que suporta a bolinha do pêndulo. É esse comprimento que vai servir de raio da trajetória semicircular que a massa pendular vai descrever. E, por fim, G, que é a aceleração da gravidade local. Nesse caso, a gravidade do ponto do planeta onde o pêndulo se encontra. Essa, então, é a expressão para o cálculo do período do pêndulo simples. Pelo que foi dito na questão, na Terra, o período de oscilação é de 1 segundo. Já no planeta X, esse período passa a ser 2 vezes maior. Pensando então em termos de proporção, a partir da expressão período 2π raiz quadrada de L sobre G, é possível perceber que existe uma proporção inversa. Nesse caso, o aumento do período implica na redução da gravidade. O detalhe é que o período não é inversamente proporcional à gravidade, mas sim inversamente proporcional à raiz quadrada da gravidade. Logo, se o período foi multiplicado por 2, quando passa de 1 para 2 segundos, isso significa dizer que a gravidade foi dividido por 4. Mas se você tem dificuldade de perceber essas relações de proporcionalidade, nós poderíamos resolver a questão de uma outra maneira, um pouco mais de trabalho braçal, mas iríamos encontrar a resposta da mesma forma. Observe. Sabendo que período é 2π raiz quadrada de L sobre G. Um pouquinho de matemática e nós podemos determinar G em função do período. Elevando toda a expressão ao quadrado, nós teríamos período ao quadrado igual a 4π ao quadrado
vezes L sobre G, que nesse caso a raiz desaparece. Meios pelos extremos, e nós temos a expressão que permite calcular a gravidade em função do período. Nesse caso, período ao quadrado. Observe, então, que a gravidade no planeta X pode ser escrita como 4π ao quadrado vezes o comprimento do pêndulo sobre o período do pêndulo em x ao quadrado. Assim como a gravidade na Terra, pela mesma expressão, pode ser escrita como 4π ao quadrado, o mesmo comprimento, já que se trata do mesmo pêndulo, e o período do pêndulo na Terra elevado ao quadrado. Eu quero comparar a gravidade no planeta X com a gravidade na Terra. Comparar em matemática é dividir. E a divisão de fração é, repete a primeira, 4π ao quadrado vezes L, período de x ao quadrado, e multiplica pelo inverso da segunda, 4π ao quadrado vezes o mesmo L, já que é o mesmo comprimento do mesmo pêndulo, período da Terra elevado ao quadrado. Nesse caso, 4π ao quadrado vezes L desaparece da expressão e nós teríamos a gravidade de x comparado com a gravidade da Terra como sendo o quadrado da razão entre os períodos. Lembrando aqui das propriedades de potência, a fração das potências pode ser a potência da fração. Nesse caso, o período do pêndulo na Terra de 1 segundo, o período do pêndulo no planeta X de 2 segundos. Tudo isso elevado ao quadrado vai me dar a proporção de 1/4. O que significa dizer, como nós já sabíamos, que a gravidade em x é 1/4 da gravidade da Terra. Nesse caso, 10 metros por segundo ao quadrado dividido por 4, o que nos deixaria com o valor 2,5 metros por segundo ao quadrado. Uma outra maneira de encontrar a mesma resposta. 2,5 metros por segundo ao quadrado nos deixaria, portanto, com a resposta correta, alternativa C de casa. Não custa nada chamar sempre atenção para o fato de que se você se confunde com a expressão e pensa no período e na gravidade como sendo grandezas inversamente proporcionais, ia querer imaginar que o dobro do período representaria uma metade da aceleração da gravidade. E isso aparece na alternativa D de dado. 5 é a metade de 10. Muito cuidado na hora de analisar as proporções. Quando se fala período igual a 2π raiz quadrada de L sobre G, nós podemos, inclusive, reescrever essa expressão como sendo a raiz quadrada de L sobre a raiz quadrada de G. E fica, então, bem claro que o período, neste caso, é inversamente proporcional à raiz quadrada da gravidade, e não à gravidade. Cuidado!